Oi, eu sou Natália Mello, do Concretize Sonhos, mãe de dois, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre maternidade com vocês de novo, tá? Nós estamos fazendo uma série e cada dia a gente vai falar sobre um assunto que envolve o mundo da maternidade. Essa semana geralmente eu não assisto noticiário, nenhum noticiário, nem do meio-dia, nada assim. Nem seja local, nem nacional, né, como a gente chama. Mas em um momento no domingo eu assisti um pedaço de uma reportagem falando de uma mãe no Fantástico, tá? Foi no Fantástico isso. Uma mãe que participava de um grupo no WhatsApp e ela viu que o filho de uma das pessoas, das amigas que estavam lá nesse grupo, iam fazer aniversário. E aí ela, como ela não tinha entendido ainda muito bem o que era a informação do aniversário, da festa, a data, essas coisas, aí ela foi perguntar. E aí essa mãe desse aniversariante disse que não era para ela ficar chateada porque ela ia... o filho dela era uma criança problemática e que ela não gostaria, que poderia, enfim, não lembro exatamente como foi, mas que poderia constranger as crianças. Essa criança, na verdade, foi diagnosticada recentemente com autismo e ele é uma criança normal como qualquer outra criança. E criança é criança, independente se ela é autista, se ela tem alguma síndrome, se ela tem algum, sei lá, algum problema ou nada, sabe? Se ela tem algum problema de saúde ou se ela não tem nada, se ela é uma criança saudável, não importa. Ela é uma criança. Uma vez, há muito tempo atrás, eu escutei um amigo do meu pai falando. Ele disse que o problema das crianças, na verdade, são os adultos. E aí ele contextualizou. Uma criança, ela sofre um acidente, ela se machuca, ela se corta, ela se queima. E às vezes são queimaduras feias, enfim. Essa criança, ela sofre acidentes por causa de negligência dos adultos, dos pais, sabe? Na hora, assim, eu fiquei meio chocada, assim. Eu escuto tudo, né? Como eu falei, os palpiteiros de plantão querem dar pitaco, a gente escuta. E aí a gente vai analisar e vai remoer aquilo ali e entender qual foi o contexto, que às vezes a gente só percebe um fato de uma forma, a pessoa dá um exemplo de uma coisa. Só que às vezes depois aquele exemplo que ela deu pra você não faz sentido. Mas se você colocar aquele exemplo em outros fatos, você percebe que de fato é. E realmente, sabe? Lógico, tem coisas, tem trelas de criança que a gente não consegue evitar. Eu já fui criança, já trelei muito, já subi muito, já... Meu Deus, meu joelho, os dois joelhos são completamente ralados. Coisa mais feia do mundo. Mas, enfim... Meu irmão não tinha um dia que ele viesse pra casa que não fosse sem a cabeça do dedão do pé. Então toda vez que a gente ia pra rua, mesmo quando ele ia de calçado. Na rua a gente morava numa rua asfaltada com paralelepípedo, né? Não, não é asfaltada. Era pavimentada com paralelepípedos. E aí todo dia, mesmo quando ele saía pra rua, de chinelo, de calçado, ele sempre voltava sem a cabeça do dedo. Mas isso é outra história. E aí, eu fiquei muito chateada, assim, sabe? Porque como eu falei no primeiro vídeo, o lugar onde meu filho não é bem-vindo não é um lugar pra mim. E aí eu fiquei me colocando, a gente se coloca no lugar dessa mãe, sabe? Que essa criança sofreu esse preconceito, né? Ela não vai entender ainda, mas a mãe, as outras pessoas entendem. Perceber que às vezes seu filho não é bem-vindo num lugar porque ele é muito arteiro, ele é muito elétrico, ele é uma criança livre. Criança tem que ser livre para viver e ser criança naquele momento, naquela fase. Eu aprendi uma vez com um rapaz, um grande amigo meu lá, da aldeia Funiô. Cada um tem uma fase. Tem a fase de ser bebê e tem que viver as coisas de bebê. Tem a fase de ser criança e começar a descobrir o mundo. Tem que viver as coisas de ser criança. Tem a fase da adolescência, né? Conhecendo o corpo, conhecer
se apaixonar, ter os primeiros amores, as primeiras paixões. Então, cada um tem que viver a sua fase do seu tempo, da sua forma. Se a gente atropela isso, chega adulto, ou quando a gente não vive, também tem isso. Quando a gente não viveu quando era criança o que a gente tinha que ter vivido, quando a gente chega na fase adolescente ou adulto, a gente quer viver ou dar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve a oportunidade de vivenciar. E isso não é legal. Isso às vezes é um pouco errado, porque a gente acaba colocando frustrações, acaba mostrando para o filho que ele pode tudo. E não pode tudo. Nós vivemos em uma sociedade que tem regras. Na nossa casa tem que existir regras. Hierarquias, não hierarquia de poder, mas de respeito, sabe? Sempre. E desde pequenininho a gente tem que ensinar isso. Antigamente as pessoas pediam bênção a pai e mãe. Hoje em dia é muito raro alguém pedir bênção a pai e mãe. Mas ainda tem. Tem muitos lugares e muitas pessoas que ainda pedem. Benção a mãe, benção a pai, benção a avô, benção a avó, sabe? Isso é importante, são valores que a gente traz. E aí eu fiquei me questionando, porque eu tinha feito o vídeo anteriormente, quem não viu, ó, assiste aqui o vídeo anterior, tá nos cards. E é justamente falando sobre isso, que tipo de mãe eu quero ser. E aí eu pergunto, que tipo de pessoa você é? Ou que tipo de pessoa você quer ser, ou tá chegando pra ser, ou tá buscando ser, sabe? Então, pensa nisso. O que você faz hoje aqui é o reflexo lá na frente, é o que o seu filho vai ver você fazendo, é o que ele vai fazer igual. Então, é isso que é importante, que a gente tem que sempre lembrar, tá bom? Então, semana que vem tem mais vídeo. Hoje eu postei 2, né? Essa semana eu postei 2. Mas semana que vem vai ser provavelmente um só por semana, falando sobre maternidade. Mas vai ter outros vídeos aqui falando sobre outra coisa, profissão, carreira, RH, enfim. Coaching, a gente vai falando um pouquinho de cada, tá bom? Espero vocês lá. Mandem mensagem pra mim, pode ser no privado, pode ser aqui embaixo mesmo no vídeo. Tem o Instagram lá, 2baby e uma mãe. Se vocês quiserem olhar, dar uma conferida lá nas peripécias de mãe. Mas enfim, tá bom? Um super beijo pra você e boa semana. Tchau!